pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e se conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo ou escravo, dependendo da sua versão, do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até aqui eu disse que eu não quero que você fique calado, então ore nesse momento, peço ao Espírito Santo para me usar e falar com você, para que essa palavra possa penetrar no seu coração e que ela realmente produza liberdade. Espírito Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia. Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos na sua casa, tantos lugares que poderíamos estar, estamos hoje na sua casa. Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos reuniu como igreja, alguns presencial e outros digital, mas o Senhor nos reuniu, Senhor, em frente acerca da tua palavra, e eu sei que o Senhor quer falar conosco, porque a sua palavra me diz que ela é mais afiada que a espada de dois gumes, que ela penetra até a divisão de alma e espírito, até a separação das juntas e medulas. Ela é profunda, e eu te peço nessa noite que o Senhor possa atingir a nossa profundidade, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa discernir os nossos pensamentos, as nossas intenções, conforme nos diz a tua palavra. E eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos trazer libertação, traga libertação para o teu povo, Senhor, através da sua palavra. Queremos, ó Senhor Deus, parar, Senhor Deus, queremos aniquilar a religiosidade na nossa vida. Queremos, ó Senhor Deus, não queremos ser presos a uma religião, não queremos ser presos a paradigmas, não queremos ser presos a protocolos, ó Deus, mas te pedimos, Senhor, que possamos ser discípulos, que possamos ser filhos, que deixemos de ser escravos, muitas vezes escravos de nós mesmos. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco. Quem concorda, diga amém. Aleluia. Você sabe que feriado que é amanhã? Hã? Tem mais alguém que sabia? Quem lembrou agora? E é sincero para falar, não estava nem lembrando, pastor. Amém. Graças a Deus, temos um sincero entre nós. Às vezes o tempo vai correndo, vai passando e você nem pensa sobre isso. Amanhã é 7 de setembro. Amanhã nós comemoramos a independência do Brasil.
Ou seja, aquelas pessoas que tinham ouvido Jesus e começaram a caminhar atrás de Jesus, buscando a mensagem, buscando a proposta. Ele vai dizer, eu vou repetir as palavras de Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus aqui está dando uma chave, está entregando uma chave para os discípulos daquela época. Se vocês querem liberdade, então vocês conheçam a minha palavra. Porque se vocês conhecerem a minha palavra, vocês serão livres. E aqui, né, aquelas pessoas que ouviam Jesus, elas vão confrontar essa palavra de Jesus. Porque o grande problema é esse. Que quando a liberdade chega, você acha que ela é uma prisão e você repudia ela. Quantas pessoas já disseram para você que viver uma vida cristã era ser preso, ser bitolado, ser aprisionado por uma religião, por uma religiosidade? Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? Ou seja, é como se você fosse entrar numa prisão. Quantas vezes você, pensando em casar, as pessoas falam para você, ou falam, né? Não, você tem que aproveitar a sua vida primeiro, você é livre, aproveita a liberdade. Né? Algumas pessoas vão dizer, não, olha, eu até acredito nesse Jesus que você fala, mas eu não estou pronto para ele, eu preciso ainda curtir minha vida. Eu preciso de um tempo mais, como se vir para a igreja era estar subjugado. Porque para a filosofia, liberdade é justamente não estar debaixo de um jugo. Agora, só que Jesus vem dizendo o seguinte, né? Ele vem dizendo que liberdade, ser livre, é ser próspero. Ser livre é ser próspero. E Jesus, ele traz um conceito da liberdade. E nós precisamos entender o que é liberdade, o que é ser livre. Porque senão você nunca vai alcançar, você vai celebrar a liberdade dos outros. Amanhã você vai celebrar a liberdade do Brasil. O Brasil ficou livre de Portugal. Quantos tipos de liberdade a gente tem? Amanhã você vai ver alguém comemorando a liberdade financeira. Você vai lá ver o outro comemorando porque ele alcançou a liberdade financeira. Quantos tipos de liberdade? Às vezes você vê as pessoas celebrando a liberdade. E às vezes você não alcança a liberdade. Por quê? Porque você não entendeu o que é liberdade. E é isso que Jesus está dizendo e está provocando. E nós precisamos entender o seguinte: a verdadeira liberdade consiste, anota essa chave, a verdadeira liberdade consiste na habilidade de exercer e cumprir o nosso destino, de acordo com a nossa natureza criada. Eu vou repetir, tem gente anotando. A verdadeira liberdade consiste na habilidade de exercer e cumprir o nosso destino, de acordo com a nossa natureza criada. Entenda uma coisa, você foi criado para algo. Você foi criado para algo. E tudo aquilo que impede, tudo aquilo que atrapalha aquilo para o que você foi criado, isso é a ausência da liberdade, isso é a prisão. Isso é estar aprisionado. Jesus vai dizer, olha, todo aquele que peca, escravo do pecado é. O pecado nos rouba esse exercício porque obscurece a nossa mente, degenera os nossos sentidos e escraviza a nossa vontade. Ser livre, muitas vezes, e aqui a gente entende um pouco mais o que as pessoas muitas vezes pensam, porque elas acham que você está deixando de ser livre, mas todas as vezes que você se submete a uma vontade, você não é livre. Você é escravo da sua vontade. Você é escravo da sua vontade. Seja sincero, quem queria vir para o culto hoje? Quem queria vir? A maioria não queria. Acho que não teve 10 aqui que levantou a mão.
A sua vontade dizia o quê? Que você precisava ficar em casa, às vezes assistindo um filme, continuar sua maratona do Netflix. Você devia estar lá no lago, você devia estar em outra coisa, em outro lugar, fazendo alguma coisa, deitado no seu sofá. Né? Deitado lá, espojado, na terapia do controle. Se submeter a isso é um jugo de escravidão. Por quê? Porque você está deixando de fazer aquilo para o que você realmente foi chamado para fazer. Quem é que acorda, costuma acordar com a vontade grande de evangelizar e ir no hospital orar? Quem é que acorda com a vontade tremenda de ler a Bíblia? Orar. Orar. Oração é a coisa mais simples do cristianismo, mas uma das coisas mais difíceis de fazer. Por quê? Porque muitas vezes nos falta liberdade para orar. E a gente está escravo. E entenda uma coisa, irmão, às vezes a gente fica preso em umas coisas muito fortes. Quando a gente pensa em escravidão, a gente pensa em estar escravo, a gente pensa em umas coisas muito fortes. Você pensa em pecado assim, daqueles mais absurdos para você. Roubar, matar, prostituir, você fica pensando nessas coisas. Ser escravo do pecado é isso. Mas presta atenção no que o diabo muitas vezes faz com você. Porque ele te escraviza, às vezes na sua cama, ele te escraviza na sua casa, ele te escraviza com a sua zona de conforto, e você fica tão escravizado ali que ele não precisa te provocar mais para você pecar essas coisas. Por quê? Irmão, ninguém veio para o mundo de férias, não. Ninguém veio para o mundo para ficar de férias. Isso aqui não é uma colônia de férias. Você foi criado com um propósito. Deus estabeleceu um propósito para você. E tudo aquilo que atrapalha, se Deus criou você, às vezes para estar num lugar de governo, toda dificuldade que você tem de estudar, toda dificuldade que você tem de romper, isso é uma escravidão. Isso é um jugo de escravidão. Sabe, se Deus te chamou para prosperar, todas as vezes que você queima dinheiro, gastando algo que é supérfluo, isso é um jugo de escravidão. Se Deus te chamou para um propósito, tudo aquilo que te tira do propósito, isso é um jugo de escravidão. Sabe, se você se sente às vezes cobrado, cara, eu preciso levantar mais cedo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso romper nessa área da minha vida, e você se sente travado, eu quero te dizer que você está debaixo de um jugo de escravidão. Essa dificuldade que você tem de ler a Bíblia, isso é um jugo de escravidão. Por quê? Porque é através da Bíblia que você se relaciona com o Pai. E um dos maiores propósitos para o qual você foi criado foi para se relacionar com o Pai. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem com um propósito, com vários, mas um propósito era fundamental. Qual era? Deus todos os dias, na viração do dia, descia e ele se relacionava, ele falava com Adão. Esse era o propósito de Adão estar ali. Deus entregava as chaves, entregava os segredos para Adão. Por quê? Porque Deus tinha intimidade com ele. Então, ter intimidade com Deus é um propósito para todos nós. Então, quando você lê a Bíblia, entenda que você não lê a Bíblia para entender, você não lê a Bíblia para absorver as regras, você não lê a Bíblia para absorver mais paradigmas, mais regras para a sua vida. Você lê a Bíblia para se relacionar com o Pai. Porque se relacionando com Ele, você entende o propósito. Não tem como. Sabe por quê? Que muitos de nós não estamos conseguindo como pais. Nós vivemos essa geração uma carência muito grande, que é, os pais não conseguem passar para o filho, às vezes, aquilo que ele construiu na vida toda. Vivemos um fracasso na transferência. Sabe por quê? São homens grandes nessa terra que não conseguem transferir o seu propósito, transferir a sua empresa, transferir a sua igreja, transferir para os seus filhos. Por quê? Porque eles não se relacionam com o filho. Você não tem como transferir algo se você não estabelece vínculo de relacionamento. Às vezes estamos preocupados em estabelecer regras. Quando você estabelece regras para os seus filhos, você não está se relacionando, você não está transferindo princípios, você está estabelecendo um jugo de escravidão. E é por isso que eles querem simplesmente se libertar. A adolescência
A adolescência é o ápice do desejo da liberdade. Por quê? Porque é a busca constante pelo eu. Se eu não descubro quem eu sou, eu não tenho como ter liberdade. Então a gente coloca o adolescente, às vezes ele vai amadurecendo psicologicamente, ele vai amadurecendo como pessoa. Por quê? Porque ele já não é mais um menino, ele já não se sente mais um menino. Por quê? Porque a voz mudou, porque o corpo mudou. Só que ele não é homem, ele não é mulher. Por que que ele não é? Porque ele ainda não tem um propósito. Porque o que te amadurece, o que te faz homem, o que te faz mulher, é um propósito, é uma razão para viver. Quando eu falava de suicídio aqui, você sabe qual é a faixa etária mais afetada? São os jovens de 18 a 24 anos. Por quê? Porque esses meninos não encontraram um propósito. Você com 20 anos, você estava casado, pai de família. Seu filho com 20 anos não sabe se ele casa ou se ele compra uma bicicleta. Vivemos uma crise. Uma crise, sabe por quê? Simplesmente porque nós estabelecemos uma... Como é que fala? Adolescência é o quê? Me ajuda aqui. Não. Fase da vida? Não, como é que é? Vocês não vão me ajudar? Eu falei que vocês precisavam me ajudar hoje. Criança, adulto, jovem adulto. O que é isso? Hã? Que seja. Não é o que eu queria falar, não, mas vocês não estão com minha cabeça, né? Mas o que acontece? Vamos lá. Nós somos descendentes de uma cultura oriental. Adolescência é coisa do Ocidente. Lá no Oriente não tem adolescência. Lá na adolescência, no Oriente, você é criança, depois você se torna adulto. Aqui a gente inventou essa plataforma chamada adolescência para deixar os meninos perdidos. Se você for olhar nos conceitos, a adolescência começa, a pré-adolescência com 8, 9 anos, aí dos 14, 13, 14, você entra na adolescência e ela vai até os 21. Aí você jogou 10 anos da sua vida fora, fazendo o quê? Vivendo em crise de identidade. Uma crise que não te ensina nada. Uma crise que não te ensina nada. Quem aqui tem assim, acho que de 30 para cima, eu acho que eu posso fazer esse levantamento aqui. Quem aqui que tem de 30 para cima e que não lembra de ter passado pela adolescência? Era criança e virou adulto, começou a trabalhar, começou a ter responsabilidade, porque é isso que é a vida. Eu não vou nem perguntar, se tiver crise de identidade, continua com a mão lá em cima. De saber, irmãos, qual que é a primeira coisa que você responde a respeito de uma pessoa quando ela nasce? Quando está grávida? Tem alguma grávida aqui? Tem grávida? Tem não, né? Mas tá lá, tá grávida, ficou grávida. Qual que é a primeira pergunta que você faz sobre a pessoa? É menino ou menina? É homem ou mulher? E é uma das coisas que eles mais têm dificuldade de responder hoje. Se é homem, se é mulher. Porque colocar são coisas que vão sendo colocadas, que vão sendo criadas, para deixar a gente confuso. Aí quando você chega lá, tem menino de 30 anos morando dentro da casa do pai, você não entende por quê. Mas não viveu, ué. Tem que sair dessa crise, tem que ser liberto dessas coisas, liberto de alguns paradigmas. Vai com sua Bíblia comigo, lá em Romanos capítulo 8. Paulo está dizendo, Romanos 8, 7, 14. Porque bem sabemos que a lei espiritual, a lei é espiritual, a lei é o quê? Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E aqui Paulo vai continuar dizendo, e ele vai começar aqui, Paulo parece estar um pouco confuso, porque ele vai dizer assim, ó, aquilo que eu quero fazer, isso não faço. O que não quero fazer, acabo fazendo. Eu acho que essa crise não é uma crise só de Paulo, mas todos nós às vezes vivemos ela. E aqui nós temos um convite para viver debaixo de uma liberdade espiritual.
Porque quando Jesus falava para os judeus, né, que se eles conhecessem a palavra, se eles conhecessem a verdade ia libertar eles, entenda que Jesus estava falando o seguinte, que agora não é mais a lei, mas é o Espírito. Por muito tempo nós erramos achando o seguinte, que viver no Espírito, né, viver no Espírito era passar por manifestações emocionais dentro da igreja. Era passar por manifestações emocionais. Essa questão de lei do Espírito é uma das coisas talvez mais difíceis que a gente tem para entender. Os judeus que Jesus pregava vai confrontar Jesus e vai falar assim, o senhor está falando, nós somos filhos de Abraão. O senhor quer falar que nós não somos livres? Nós nunca dependemos de ninguém. Você já ouviu esse discurso em algum lugar? Porque tem um negócio bom de falar, irmão, fala a verdade, não depende de ninguém. Fala assim comigo, ó, eu não dependo de ninguém. Nem que não seja verdade, mas repita, eu não dependo de ninguém. Como que você se sentiu? É bom demais, né? Nem que não seja verdade, não é bom demais, para a alma. Para a carne é bom demais. Se a carne entender que ela não depende de ninguém, irmão, é um anseio nosso, às vezes, não depender de ninguém. E quando Jesus lançou isso, essa provocação, esses caras ficaram provocados. Falaram, rapaz, nós somos descendentes de Abraão, mas entenda uma coisa, olha só o que eu vou dizer agora para você. Eles pensavam que ser descendente de Abraão era uma genealogia, estava no fato genético, biológico. Mas não era. Era uma descendência em cima de uma palavra. Porque Abraão se tornou o pai de todos através de uma palavra. Foi o erro de Sara. Porque Sara achava que era uma questão genética. Sara falou assim, ó, o negócio não está acontecendo aqui, Abraão, nós vamos dar um jeito de ajudar Deus aqui. Eu vou arrumar minha escravinha, vou passar para você embucha ela. E o negócio está resolvido, e o negócio só deu problema. Só deu problema por quê? Porque uma interpretação errada. Uma interpretação errada. E Jesus vem dizer isso para esses camaradas. Falou, olha, vocês estão focados naquilo que é carnal, mas nós somos espirituais. Romanos 8:2 diz assim, ó, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Se você não estiver prestando atenção, para agora e presta atenção nisso. Irmãos, tem muita confusão do que é o tempo da graça, do que é o tempo da lei, do que é o tempo da lei, do que é o tempo da graça, do que é viver na lei, do que é realmente viver no Espírito. Porque, olha só, quando a gente vai para o Antigo Testamento, e é o que Jesus está confrontando aqui no texto, esses camaradas que estavam voltados para a lei, voltados para os paradigmas, voltados para aquilo que simplesmente estava escrito. E Jesus vem dizendo para eles, olha, a lei, né? A lei agora, aquela lei escravizava vocês. Se você for escravizar alguém, se você não for usar corrente, corda, gaiola, qualquer coisa assim, o que você vai usar? O que põe alguém na cadeia? Hã? Não. O que determina que a pessoa tem que pegar uma cadeia? Crime, o que mais? Uma lei. Uma condenação. Então presta atenção nisso aqui. Se você quer colocar alguém em prisão, isso vai muito além do jurídico. Você cria uma lei para ela. E ela vive escravizada. Você pode escravizar uma pessoa através de um código, através de uma mensagem que você impregnar na mente dela. Tem muita gente que vive uma coisa que não é. E isso nos dois polos. Tem gente que tem muito, mas vive como se não tivesse nada. Tem gente que tem muito pouco e vive como se tivesse muito. Os dois estão errados. Os dois produzem aprisionamentos. Então olha só, quando você... Que momento que você vai falar para um adolescente na sua casa ou na casa do vizinho que ele, por exemplo, ele é rebelde? No momento que ele quebrar uma regra. Porque para você, ele tem que viver debaixo de uma regra. Então toda vez que ele quebra uma regra, para ele está conquistando a liberdade.
para você, ele está rompendo uma regra porque ele é rebelde. É assim ou não é? Então, para você não tem como, irmão, isso não tem como mudar, tá? E é por isso que você vai ver Jesus quebrando um monte de regra. Jesus quebrou um monte de regra, irmão. Muitas regras, muitos paradigmas, muitos protocolos. Por quê? Porque a mensagem de Jesus é: ei, vocês são escravos da lei, eu tenho uma vida de liberdade, uma liberdade no Espírito. Antes a gente cultuava a Deus através de uma cerimônia. Antes a gente cultuava a Deus através de uma cerimônia feita de protocolo, de regra. Tinha todas as regras, você tinha que levar uma oferta, tinha o tipo da oferta que você tinha que levar, não podia estar faltando isso, não podia estar faltando aquilo, essa oferta era para isso, essa oferta era para aquilo. Existiam regras. Regras foram estabelecidas para que fizesse um templo de adoração a Deus. Deus deu as regras. Só que Deus viu que não funcionou. Aí antes, lá no Antigo Testamento, você tinha que caminhar e tinha que ir lá no templo para adorar a Deus. E lá tinha alguns protocolos, algumas regras. Você levava uma oferta, a oferta ela tampava o seu pecado. Existiam todos os protocolos e nada podia mudar, entenda isso. Agora, no Novo Testamento, Jesus vai dizer o seguinte: ora, vocês é que são o templo do Espírito. Teve muita gente que achou que o negócio amenizou. Vamos comparar aqui a lei, né, a lei antiga, a lei que escravizava, e vamos a lei da morte e a lei da vida, a lei do Espírito. Lá no Antigo Testamento, as pessoas, foi dito o seguinte: a pessoa que adulterar com uma mulher, ou que se deitar com outra mulher, qual que era a regra? Dizia que essa pessoa ela seria, alguém lembra? Apedrejada. O negócio era rígido, né? Se adulterar, pedrada. Rígido demais, né, irmão? Misericórdia. Graças a Deus que nós estamos na graça. Aí sabe o que diz da graça? Se você olhar com olhar impuro, já adulterou com ela. Aí eu te pergunto, qual que é mais rígida? A lei ou a graça? Então para com esse negócio. Para com esse joguinho de dizer agora nós estamos na graça. Porque na graça, agora deixa eu te falar, pega isso aqui. Na graça, lá na lei você precisava cumprir protocolo. No Espírito, na lei do Espírito, você precisa gerar vida. Lá você simplesmente seguia as regras. Você simplesmente quebrava as regras. Agora aqui não. Aqui você tem que gerar vida. Você tem que gerar vida. Tem muita gente, por exemplo, nós temos que entender o que é regra e o que é princípio. Princípio é tudo aquilo que já foi estabelecido muito antes da queda do homem. Tem muita gente pensando que pode romper com casamento, por exemplo. Casamento não é regra, irmão. Casamento é princípio, foi instituído lá no Éden. Não é regra. Agora tem muita coisa que é regra. E deixa eu te falar uma coisa, algo que pode ser libertador para sua vida hoje. Se você não quebrar regra, você não é livre. Repita assim comigo: se eu não quebrar regra, eu não produzo liberdade. A regra te trava. A regra te trava. A regra você pode quebrar, o que você não pode quebrar é o princípio. Tem muita coisa que é só regra e foi por isso que nós sofremos tanto. Quantas regras que você já viveu na igreja? Vamos lá, alguém cita uma aí que foi quebrada. Não pode jogar futebol. Não pode usar saia. Irmão Pereira, passou? Pode usar barba, irmão. Tem uma igreja aí que diz que lá agora não pode pregar de barba, não. Eu dei vontade de manter minha barba. Vou até deixar crescer mais. Né, irmão Pereira? Vamos deixar crescer. Por quê? Porque eu tô com a fim de quebrar regra. Nós estipulamos regras para nós mesmos. Sabe quais são as maiores regras que você precisa quebrar?
as suas próprias regras, as suas próprias crenças, que te limitam, que não te deixam aproximar de Deus. Deixa eu falar uma coisa, você quer uma regra? Irmão, quantos anos estuda um padre? 10 anos. Se ele não tiver 10 anos, ele não sobe aqui, e ele não ministra, e ele não fala. Por quê? Porque ele está em busca de entender. Entender o quê? A regra. Enquanto ele não entende toda a regra, ele não tem autoridade para ministrar. E Jesus vai quebrar isso. E olha aqui para mim, um judeu, com 7 anos de idade, ele já conhece a Torá antiga, ele conhece toda a regra. Irmãos, os judeus conhecem muito mais do que nós. E no entanto, eles estão lá no muro, chorando um Jesus que não veio, um libertador que não veio. Por quê? Porque estão focados na regra. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não é o quanto você entende, mas é o quanto de vida que é produzido em você. Sua vida tem que mudar, você tem que prosperar, você tem que caminhar, prosperar em intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Sua Bíblia tem que acabar com um pouco de marca-texto e começar a ter lágrimas. Sua Bíblia tem que ser inundada de lágrima. Você tem que parar de ler a Bíblia para entender, e você precisa começar a sentir Deus mandando você fazer umas coisas loucas. Quem aqui tem muito tempo que não faz uma coisa louca, diferente, não quebra uma regra, não quebra um protocolo? Ai, tá na hora, irmão, precisa quebrar algumas coisas. Começa a quebrar regra, aquelas regras lá da sua casa, porque o seu filho, regra. Seu filho tem que chegar e te pedir bênção, porque você ensinou, porque você aprendeu do seu pai. Isso é regra. Regra. Agora todos os dias você colocar a mão sobre o seu filho e declarar para ele que Deus te abençoe. Isso é um princípio. Seu filho subjugado de medo dentro de casa, isso é regra. Agora você coloca o seu filho se constranger de fazer alguma coisa com você, de quebrar um princípio porque você vai se ofender. Isso é princípio, porque foi gerado através de amor, através de relacionamento. Sabe qual que é o mal da educação? Porque você não imputa regra, você não faz ninguém seguir uma regra se você não te gerar vínculo com ele. Porque quando você impõe uma regra, tudo que ele quer é quebrar para falar o que você falou aqui para mim agora. Eu não dependo dele. Ei, liberdade não é permissividade, liberdade é poder. Se você não é livre é porque você ainda não tem poder, não tem condição. Você que muitas vezes quer quebrar princípio, quer quebrar princípio, a gente sempre vai depender de um princípio, não tem como quebrar princípio e você prosperar, porque os princípios estão pré-estabelecidos desde muito antes. Tiago vai dizer o seguinte, Tiago capítulo 1 versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra, pega essa chave, isso aqui você pode marcar com marca-texto, isso aqui vai libertar a sua vida. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo esquece como era. Irmão, você já pensou a tristeza? Se tem um trem que a gente valoriza é memória. Aí você vai lá, olha no espelho, até se admira, você virou as costas, como é que é mesmo? Ó a crise, eu não consigo me identificar nem diante do espelho. Olha o tamanho da crise. Você não descobriu quem você é, nem fisicamente, muito menos a nível de propósito. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvintes esquecidiço, mas fazedor da obra,
este tal será bem-aventurado no seu feito. Outra versão disse: esse tal prosperará em tudo. Ei, prosperará em tudo. O que te faz prosperar? Me relacionar com o autor, entender quem eu sou, para que eu nasci e realizar isso. Não é o quanto você sabe, é o quanto você faz. Não é o quanto você sabe, mas é o quanto você faz. O que está sendo gerado de vida em você ou através de você, irmãos? Quantas vezes você vê pessoas tão simples? O cara não estudou, sabe? O cara não estudou, o cara não fez nada, mas o cara pega hoje uma página disso aqui, engole ela no propósito certo e dele sai vida. Ele é capaz de orar por alguém e a pessoa ser curada. Pastor, por que tem 10 anos que eu oro para que Deus mude isso? Eu sinto que isso me trava, eu sinto que isso me impede de viver, e isso nunca aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus quer que você entenda que isso não atrapalha o teu propósito, porque se estivesse relacionado ao teu propósito de vida, Deus te curaria, Deus te entregaria e você prosperaria. Natural, porque é natural. Tem gente que prospera em umas coisas de forma tão natural, no ministério, no relacionamento dele com Deus, no relacionamento da casa, prospera fazendo isso, prospera fazendo aquilo. Por quê? Porque ativou um propósito através do Espírito da vida. Irmão, essa palavra, ela precisa entrar em você. Você sabe qual que é a minha dificuldade de ler a Bíblia? É que às vezes eu paro num versículo e eu não consigo romper. Não consigo romper. Eu fico nele. Às vezes eu falo assim, não, agora eu tenho que estipular 2 tempos. Ler a Bíblia para entender não pode ser no momento do meu devocional. Porque senão eu paro aqui e eu fico. E eu não vou. Por quê? Porque Deus começa a falar comigo, parece que as letras saltam. Sabe, você precisa ter relacionamento com Deus. Sabe, Deus precisa ativar em você um propósito de vida. Eu queria que você ficasse de pé. Para a gente entender, mas para a gente fechar, fique de pé mesmo. Eu já dei os avisos, eu vou encerrar aqui, fica tranquilo. 2 Coríntios, Paulo, no capítulo 10, o verso 3, Paulo vai trazer uma chave para nós. Ele vai dizer assim, ó: porque andando na carne, quem aqui anda na carne? Diga amém. Ninguém anda na carne, não? Vocês andam em espírito? Eu estou vendo vocês. É o primeiro espírito que eu vejo. Quem aqui anda na carne? Na carne, no corpo, né? Nós somos um espírito, mas a gente habita no corpo, não é isso? Então lá, ó. Porque andando na carne, não militamos, ou seja, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Pastor, o que é uma fortaleza? Fortaleza é tudo aquilo que você tem necessidade de mudar e não consegue. Está preso numa fortaleza. Você até quer, você tem consciência de que precisa mudar. Vou falar de uma fortaleza. Eu preciso orar, não consigo. Preciso jejuar, não consigo. Preciso fazer um regime, não consigo. Alguém se identifica, não? Fortaleza, tudo aquilo que você quer romper na sua vida e você não consegue. Você até sente, você sabe que precisa realizar algumas coisas, mas você não consegue. Preguiça pode ser uma fortaleza. Passividade pode ser uma fortaleza. Falta de atitude pode ser uma fortaleza. Sabe, desejos que te tiram do propósito é uma fortaleza. O pecado é fortaleza. O que eu quero chamar a sua atenção é que os pecados que geram fortaleza e nos travam em aprisionamentos pode ser mais simples do que você imagina. Mas olha só, até aqui tá bom demais entender, porque a gente está pensando o seguinte: olha só, o que é que passa na sua mente?
se as nossas guerras são espirituais, então Deus vai descer, vai mandar um anjo e minha vida vai mudar num dia, numa forma automática. É assim ou não é? Normalmente a gente entende assim. Porque é espírito passou, porque é espiritual, vai vir um vento. Não, peraí. Aí no versículo 5, você continuar lendo, ele vai te explicar como é que você vence essa fortaleza. Ele vai dizer assim, ó, destruindo argumentos. Destruindo o quê? Argumentos. Como é que você argumenta com uma pessoa se você não tem argumento? Os argumentos para vencer as fortalezas precisam ser argumentos de espírito. De espírito. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: a fortaleza, que é o que eu sinto na carne, porque o aprisionamento é na carne, diz que eu não devo, por exemplo, levantar de manhã para orar. Eu não sei para você, mas para mim é difícil demais. Levantar de madrugada, como eu disse, 6h59 para mim é um problema. Levantar 5h40, misericórdia, é difícil. Sabe, a minha carne, a fortaleza, ela diz que eu preciso ficar lá deitado, curtindo a minha cama, sabe, me preparando para daqui a pouco eu já tenho que trabalhar, tem um monte de regra para seguir. Só que isso eu vou argumentar com o que? Eu vou argumentar na minha mente, eu vou quebrar na minha mente, no meu entendimento, colocando todo o entendimento maligno debaixo da obediência de Cristo, dizendo: você vai levantar sim, porque é isso que produz vida, é por isso que é assim que você se enche de Deus, é assim que você vai fluir, é assim que você vai fluir na vida das pessoas. Irmão, você precisa parar um pouco de estudar. Você precisa começar a frutificar, dar fruto. A palavra vai dizer que a árvore que não dá fruto, o machado está na raiz e vai cortar. Quais são os seus frutos? Porque isso diz se você realmente está conectado na videira, se você realmente está rompendo, está vencendo como? É quando você coloca debaixo de jugo, porque escravidão, debaixo de escravidão, o que é? É estar debaixo de jugo, não é? Então eu vou começar a colocar toda a minha vontade debaixo do jugo da palavra, do jugo do propósito. Se você entende que Deus te chamou para adorar, para se relacionar com Ele, tudo aquilo que te trava, irmão, eu vou romper. Não é uma coisa assim automática, existe uma guerra que você precisa vencer, e às vezes é a guerra contra a sua carne. Porque se você não vencer isso, você não vai romper. Você não vai romper. Tudo aquilo que você precisa fazer, você tem dificuldade de fazer. É difícil uma coisa que você precisa fazer e você não tem dificuldade de fazer. Por isso que jejuar é libertador. Por quê? Tem um negócio bom igual comer? Comer é bom demais, irmão. Os sabores. E fala de vontade. Então quando você fala assim, ó, eu vou me consagrar, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo, eu estou cumprindo a palavra, porque a palavra diz que eu preciso jejuar, porque foi assim que Jesus venceu o inimigo com duas coisas, com o jejum e com a palavra. Só que eu quero te lembrar uma coisa: quando foi que o diabo apareceu? Quando Jesus teve fome. Aí ele venceu através da palavra. Através da palavra. O que vence é a palavra. O que vence é a palavra. É a palavra. É a palavra que vence. Coloca a mão sobre o seu coração. Peça a Jesus hoje para te libertar de algumas fortalezas, de algumas cativas. Deixa o Espírito Santo de Deus te tomar hoje. Sabe, ser tomado pelo Espírito é quebrar regra. É quebrar regra. É ser criticado às vezes. Onde o Espírito de Deus está. Mas só tem uma coisa: gera vida, gera vida. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero ministrar vida, 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 vida. Essa pessoa não vai parar de pecar porque a regra diz que ela não pode pecar, mas porque a vida que habita nela diz não ao pecado. Seja cheio de vida, seja cheia de vida. Que está
Você vai voltar a sorrir, porque no Espírito de Deus há liberdade, há vida, há vida. Ei, se prepare para acordar amanhã com um projeto cheio, com um projeto audacioso. Se prepare para ser criticado. Oh, a liberdade está aqui, a liberdade está na palavra. Se prepare para romper regras, se prepare para perdoar, se prepare para amar, porque tudo isso implica quebrar regras. Porque a sua vontade é de fazer vingança, mas o Espírito de vida diz para você entregar isso para Jesus, para você ser livre, livre, livre. Celebre a sua liberdade. O que que te aprisiona? O que que te aprisiona? O que que você não consegue largar? A misericórdia de Deus, ela está sendo derramada. Nada vai me aprisionar mais. Ei, levanta sua mão, começa a declarar: nada vai me aprisionar, nada vai me aprisionar. Eu vou parar de ceder à vontade. Às vezes coisas simples, como o simples fato de preguiça de ler a Bíblia, como a preguiça de entender, de ouvir alguém. Declara que você é livre através dessa canção. Você é livre, você é livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Segura um pouquinho. Escuta aqui, ó. Olha aqui pra mim, pra você entender, pra você ir embora com isso aqui. Assim, ó. Gravado. A Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra. Depois que o homem estava criado, bonitinho, Deus então soprou em suas narinas o quê? O fôlego de vida. Então, o espírito de vida, uma vida no espírito, ela precisa gerar o quê? Vida. Vida, aquilo que estava morto, você precisa se sentir vivo. Você precisa ter gerado vida, vida, vida. E a vida, quando Jesus sopra o fôlego de vida em mim, teve algumas pessoas que falaram: eu estava com vontade de vir para a casa de Deus. Sabe por que é? Porque o espírito de vida, a vida que habita em mim, quer encontrar com o autor da vida. Levanta sua mão e adora Ele por um minuto. Seja cheio aí, porque o seu propósito maior é adorar, é adorar. Sabe, adorar. Olha para o céu e sinta a vida, vida. Seja livre. Olha a vida, olha a vida, olha Deus soprando vida. Olhe para o céu, olhe para Jesus, seja livre, livre, liberdade está nesse lugar. Seja tocado pela vida de Deus no seu casamento. Seja tocado pela vida de Deus no seu propósito. Seja tocado pela vida, a vida. Somos livres, livres. Jesus reina neste lugar, reina em mim. Jesus, glória e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Tem pessoas aqui. Escuta o que eu vou falar, que isso é muito sério. Deus me manda dizer isso. Tem muito medo de não conseguir. Medo de perder a salvação. Medo de ir para o inferno. Deus manda te dizer que você precisa ser tocado por vida. Porque você está preso na regra. Você está tentando cumprir uma regra, está pesado. Deixa eu te falar uma coisa, se está pesado, não é para você carregar. Porque o único peso, a única força que você precisa romper é você mesmo. Se você entende isso, aplauda Jesus, celebre a liberdade que há em Cristo Jesus. Declara, aí agora eu sou livre, eu sou livre. Glória e graça fluindo sobre
Amém, amém. Você pode dizer amém? Se assente só um minuto, eu já estou encerrando. Você já vai para casa, dentro da liberdade que há em Cristo. Só para você não me compreender mal, mas você quer um exemplo de liberdade maior. Lá em Rio Verde, tinha uma igreja que não era a igreja que eu congregava. Mas de vez em quando eu ia lá, tinha uns congressos grandes, era uma igreja muito grande. Tinha um camarada lá, que quando assim, o mover do Espírito pairava na igreja, irmão, a igreja tinha um corredor enorme, assim, a igreja cabia 5.000 pessoas. Aquele camarada fazia um módulo assim, ele ficava no meio do corredor, ele fazia assim, ó. E ele fazia com a mão assim e saía correndo. Ia lá na frente e voltava. Eu achava aquilo lindo demais. Você quer uma sensação de liberdade maior do que essa? Você quer uma sensação de para você não me entender mal. Quem está entendendo o que eu estou falando agora, está entendendo por que eu estou falando. Para você não me entender mal. E para mim isso é uma sensação de liberdade enorme. Você quebrou o protocolo. Total. Né? O culto está calado, aí alguém, glória a Deus, aleluia. Irmão, quebrou o protocolo totalmente, fugiu a regra. Isso é liberdade. Por quê? Porque sentiu vontade. O que não pode ser é uma regra. Está todo mundo sentado, a pessoa senta e... Liberdade. Eu não sei que regra que você vai quebrar, mas Deus manda te dizer que você precisa quebrar algumas regras. A gente tem muita regra, é muito mimimi.